Truly, this was the Son of God. O centurião declara: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas essas palavras não foram apenas um sussurro naquele momento. Foram o eco que atravessaria séculos, abrindo os olhos de todos que ousam contemplar o impossível. Um homem morto, transpassado, abandonado à cruz, agora se torna o sinal vivo de que a morte não tem poder. Um túmulo vazio que desafia a lógica, uma luz que rompe a escuridão e um amor que transcende o tempo. Prepare-se para testemunhar o último capítulo da história que mudou o mundo, onde dor, esperança e redenção se encontram e onde a vida vence a morte para sempre. Era a hora mais sombria da história. Jerusalém estava coberta por uma atmosfera que ninguém conseguia explicar. O sol, em plena tarde, parecia ter se escondido atrás de um véu espesso. O dia virou noite, e o silêncio pesado se misturava aos gritos de dor que ecoavam do Gólgota. Era a crucificação de Jesus Cristo. Multidões estavam reunidas. Alguns zombavam, outros choravam. Muitos apenas observavam em silêncio, sem compreender a profundidade do que estava acontecendo. Naquele madeiro entre o céu e a terra, pendia o Filho de Deus, exalando suas últimas forças, carregando não apenas o peso de um corpo ferido, mas de toda a humanidade. O ar estava denso. Os sacerdotes murmuravam entre si, satisfeitos por acreditarem ter eliminado um blasfemo. Os soldados romanos cumpriam sua tarefa como se fosse apenas mais uma execução. Mas havia algo naquele momento que fugia ao comum, algo que atravessava o natural e tocava o sobrenatural. Um vento gelado passou entre a multidão. Pessoas começaram a olhar para o céu assustadas. O templo, distante dali, também seria testemunha. O véu, que separava o santo lugar do Santo dos Santos, rasgaria de alto a baixo, um sinal de que a barreira entre Deus e os homens estava sendo quebrada. No meio de tudo isso estava ele, o centurião romano, um homem endurecido pela guerra, acostumado a ver a morte nos campos de batalha e nas execuções do império. Para ele, aquilo deveria ser apenas mais uma crucificação entre tantas. Mas ao olhar para Jesus, havia algo diferente. O semblante do prisioneiro não era de ódio ou maldição. Mesmo entre gemidos, seu olhar transmitia compaixão. Ele havia perdoado os que o torturaram. Havia falado com Deus como se fosse seu pai. O centurião não entendia tudo aquilo, mas sentia um peso em seu espírito. Quando Jesus clamou em alta voz, "Está consumado", e entregou seu espírito, um terremoto abalou a região. Rochas se partiram, sepulcros se abriram, e o próprio coração da terra parecia estremecer diante daquele momento único. Os olhos do centurião se arregalaram. Ele não conseguia negar. Havia algo divino acontecendo diante de seus olhos, e foi nesse instante, diante do corpo já sem vida de Jesus, que surgiu a ordem de confirmar sua morte. Nenhum condenado poderia permanecer na cruz após o pôr do sol. Os soldados quebravam as pernas dos crucificados para acelerar o fim. Mas ao chegar diante de Jesus, viram que ele já estava morto. Foi então que o centurião pegou sua lança. O gesto parecia simples, quase rotineiro, mas aquele movimento carregava um peso que ecoaria pela eternidade. Ele ergueu a arma com mãos firmes e perfurou o lado de Jesus. E naquele momento algo extraordinário aconteceu. Do corpo do Salvador jorrou sangue e água. A cena chocou não apenas o centurião, mas todos os que estavam próximos. O evangelista João, testemunha ocular, registrou com ênfase: aquele que viu isso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabia que o detalhe era importante demais para ser ignorado. Mas por que sangue e água? Por que esse detalhe foi preservado nas Escrituras como um sinal tão profundo? Enquanto o líquido escorria, algo acontecia não apenas no físico, mas no espiritual. O sangue representava a redenção, a purificação dos pecados. A água apontava para a vida, para o Espírito Santo, para o renascimento que viria sobre aqueles que crescem. O centurião, sem entender plenamente, foi tomado por uma revelação que atravessou seu coração
como a própria lança que ele segurava. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Sua confissão não foi fruto de lógica humana, mas de um impacto espiritual irresistível. Aquele soldado romano, representante de um império opressor, foi usado para ser o primeiro a reconhecer em voz alta, diante da cruz, a divindade de Cristo. Enquanto isso, os que estavam ali mal conseguiam compreender a grandiosidade do que se passava. Para muitos, parecia apenas mais uma execução, mas o universo sabia, o céu sabia, o inferno sabia. Algo cósmico havia sido consumado. A morte de Jesus não foi apenas o fim de uma vida, foi o início de uma nova era. E o gesto do centurião, aparentemente cruel, se tornaria um marco. A confirmação de que a obra estava completa, de que o cordeiro realmente havia sido imolado. O sangue e a água que escorreram daquele corpo santo não ficaram apenas no chão do Gólgota. Eles se tornaram símbolos eternos, apontando para o batismo, para a ceia, para a vida espiritual que brota da morte de Cristo. E é justamente aí que nasce o mistério que vamos investigar nesta narrativa. O que realmente aconteceu quando o centurião perfurou o lado de Jesus? Qual o significado oculto naquele ato? Por que Deus permitiu que esse detalhe fosse registrado como um dos mais importantes de toda a paixão? Prepare-se para mergulhar nas profundezas desse mistério, pois o gesto de um soldado, que parecia apenas mais uma ação militar, carregava em si um segredo espiritual que transformaria a compreensão da fé cristã. Quando o centurião perfurou o lado de Jesus e do corpo jorrou sangue e água, muitos não perceberam a dimensão espiritual daquele momento. Para a maioria dos presentes, aquilo era apenas um detalhe clínico, um sinal de que Jesus realmente havia morrido. Mas para Deus, nada era acidental. Cada gesto, cada sinal, carregava um significado profundo. O sangue que escorreu da cruz não era como o de qualquer homem. Desde o início da narrativa bíblica, o sangue é símbolo de vida. No livro de Levítico, lemos: "Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação por vossas almas." Levítico 17:11. O sangue de animais era derramado continuamente no templo, em sacrifícios que apontavam para uma purificação temporária. Mas agora, o sangue do Filho de Deus estava sendo derramado de uma vez por todas. Aquele jorro de sangue não era apenas a confirmação da morte, mas o selo de uma nova aliança. A antiga lei dependia de sacrifícios repetidos. A nova aliança, inaugurada naquele instante, estava fundamentada em um único sacrifício eterno. E junto ao sangue veio a água. Esse detalhe intrigante chamou a atenção do evangelista João, a ponto de ele jurar solenemente que testemunhou o fato. Não era apenas uma curiosidade médica, era um sinal espiritual. A água nas Escrituras representa purificação, renascimento e a presença do Espírito Santo. O próprio Jesus havia declarado: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva." João 7:38. E em outro momento, ao falar com Nicodemos, disse: "Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus." João 3:5. Assim, quando sangue e água brotaram do corpo de Cristo, estavam sendo revelados dois pilares fundamentais da fé cristã: o sangue que redime e a água que regenera. Juntos, apontam para a salvação completa, perdão e nova vida, expiação e renovação, justificação e santificação. Não por acaso, a igreja primitiva viu nesse acontecimento uma referência direta aos sacramentos. O sangue remetia ao cálice da ceia, ao corpo e sangue de Cristo entregues por nós. A água apontava para o batismo, a entrada na nova vida. Na cruz, em um único gesto, estavam os fundamentos da fé eclesiástica, o renascimento em Cristo e a comunhão com Ele. Mas havia ainda um detalhe surpreendente. Do ponto de vista médico, estudiosos apontam que após um sofrimento intenso como o da crucificação, é possível que o coração de Jesus tenha se rompido.
O acúmulo de líquidos na cavidade torácica teria produzido a mistura de sangue e água. Se isso for verdade, temos diante de nós uma imagem poderosa. O coração de Cristo literalmente partido por amor à humanidade. Não se trata apenas de um símbolo. É o próprio corpo de Jesus revelando de forma visível a profundidade do que ele carregou em si. Ele não morreu apenas por exaustão física, mas por entregar-se completamente, até que seu coração se rasgasse, derramando vida para todos nós. O centurião, ao ver aquele sinal, não tinha o vocabulário teológico para explicar, mas em seu íntimo, algo lhe dizia que estava diante de algo sagrado. O que para os olhos naturais era apenas a morte de mais um condenado, para o espírito daquele soldado se tornou a revelação. Este homem era de fato o Filho de Deus. O sangue e a água não caíram apenas no chão do Gólgota. Na dimensão espiritual, desceram como um rio sobre a terra, abrindo a possibilidade de redenção e renascimento para toda a humanidade. E é justamente nesse detalhe que reside o mistério. Deus escolheu que um ato de violência, a lança perfurando o corpo de Cristo, se transformasse em um dos maiores símbolos de amor e vida eterna. É como se o Senhor dissesse: mesmo quando os homens ferem o meu filho, eu transformo em salvação. Mesmo no gesto de morte, eu revelo vida. Esse é o coração do Evangelho: transformar maldição em bênção, dor em esperança, morte em ressurreição. E assim, o sangue e a água que jorraram do corpo de Jesus não foram apenas sinais médicos, mas mensagens espirituais codificadas para quem tivesse olhos para ver e ouvidos para ouvir. No Gólgota, muitos estavam apenas cumprindo ordens. Para os soldados, crucificar era rotina. Atravessar um condenado com a lança era apenas mais uma etapa do trabalho. Mas, para aquele centurião em particular, algo diferente aconteceu. A lança em suas mãos atravessou o lado de um homem, mas sua alma foi atravessada por algo muito maior. Ele havia visto dezenas, talvez centenas de execuções. Conhecia os gritos, o ódio, as blasfêmias e até as súplicas desesperadas dos moribundos. Mas Jesus não era como os outros. Antes de perfurá-lo, o centurião havia observado tudo, a forma como Jesus suportou as agressões, como perdoou os que o insultavam, como se preocupou com sua mãe e até com o ladrão que sofria ao lado. Não havia ódio em seus olhos, não havia maldição em seus lábios. Havia entrega, paz e amor. E quando a terra tremeu, quando o céu escureceu em pleno dia, quando o véu do templo se rasgou em Jerusalém, ele não conseguiu mais sustentar sua indiferença. A lança atravessou o corpo de Cristo, mas naquele instante, uma verdade atravessou sua consciência. Este homem era, de fato, o Filho de Deus. Essas palavras, registradas nos evangelhos, são de um peso imenso. Um soldado romano, representante do império mais poderoso do mundo, proclamou publicamente algo que muitos religiosos de Israel se recusavam a admitir. Não foi um discípulo, não foi um sacerdote, foi um estrangeiro, um pagão endurecido pela guerra. Esse detalhe é profundo. Deus quis que a confissão da identidade de Cristo viesse de onde menos se esperava. Aquele que perfurou o lado de Jesus foi também o primeiro a proclamar sua divindade após a morte. E não apenas os homens reagiram. No invisível, as potências espirituais estremeceram. O inferno, que julgava ter vencido, viu seu triunfo ruir. Satanás acreditava que a cruz era sua vitória final. Afinal, o Filho de Deus estava morto, mas o gesto do centurião, a água e o sangue, o terremoto e as trevas, tudo isso anunciava o contrário. A morte não era derrota, era o cumprimento do plano eterno de Deus. No céu, os anjos contemplavam em reverência. Desde a criação do mundo, aguardavam aquele momento. Cada profecia do Antigo Testamento, cada sacrifício oferecido no templo, cada promessa feita aos patriarcas e profetas, tudo apontava para aquele instante. Quando o sangue do Cordeiro foi derramado, o céu inteiro sabia. A história da humanidade estava sendo transformada. E enquanto os céus vibravam em reverência
e o inferno tremia em terror, na terra, um soldado romano declarava a maior verdade de todas: Jesus é o Filho de Deus. Esse contraste é poderoso. O gesto que parecia marcar a derrota de Cristo se tornou a proclamação de sua vitória. O centurião, que deveria ser apenas um executor, foi usado por Deus como testemunha. Sua confissão ecoa até hoje, lembrando-nos de que até mesmo os corações mais endurecidos podem ser tocados pelo poder do Evangelho. E esse é o ponto central. A morte de Jesus não deixou espaço para neutralidade. Cada pessoa presente diante da cruz teve de escolher como reagir. Alguns zombaram, outros choraram, alguns se calaram em medo. Mas o centurião não conseguiu conter a verdade que se impôs diante dele. Assim também acontece conosco. Diante da cruz, ninguém permanece neutro. Ou reconhecemos a verdade e nos rendemos, ou desviamos o olhar e endurecemos o coração. O testemunho do centurião é um chamado a todos nós. Reconhecer quem é Jesus, mesmo que nossas mãos já tenham segurado a lança que o feriu. Porque, em certo sentido, todos nós participamos daquela cena. Foi por nossos pecados que ele foi cravado na cruz. Foi nossa culpa que o levou a ser ferido. Mas assim como o centurião, também podemos proclamar: de fato, ele é o Filho de Deus. O testemunho do centurião não foi um eco isolado perdido no tempo. Naquele instante, enquanto o sangue e a água escorriam do corpo de Cristo, algo muito maior estava acontecendo. Uma nova realidade espiritual estava nascendo. João, o discípulo amado, que estava ali próximo, não apenas presenciou, mas fez questão de registrar com ênfase. Aquele que viu isto, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade, para que também vós creiais. João 19:35. Era como se ele dissesse: não duvidem, eu estava lá. Eu vi com meus próprios olhos. Não foi invenção, não foi metáfora. Sangue e água realmente jorraram do lado de Jesus. Mas por que João considerou tão importante destacar esse detalhe? Porque compreendeu que não se tratava apenas de uma reação física, mas de um sinal espiritual e profético. O sangue representava a expiação definitiva. Era o preço pago por cada pecado, o selo da nova aliança. Nunca mais seria necessário o sangue de cordeiros no templo, pois o cordeiro perfeito havia sido imolado. Esse sangue que corria da cruz era suficiente para cobrir toda a humanidade, dos discípulos que choravam ali, dos soldados que zombavam, até mesmo de nós, que viveríamos séculos depois. E a água? A água anunciava algo igualmente profundo. Representava a purificação, o renascimento, a vida nova que brota em Cristo. Era como se do coração partido do Salvador nascesse um rio espiritual, destinado a lavar e renovar a terra. Essa imagem nos remete a uma profecia antiga, registrada em Ezequiel 47, onde o profeta viu um rio que saía do templo e se tornava cada vez mais profundo, levando vida por onde passava. Árvores frutíferas cresciam às suas margens, e até o Mar Morto se tornava fértil diante de suas águas. Agora, no Calvário, aquele rio deixava de ser apenas visão profética e se tornava realidade. Do lado de Jesus, o verdadeiro templo de Deus, jorrava a água da vida. A igreja primitiva compreendeu esse mistério e viu nele os fundamentos de sua própria existência. Para eles, o sangue e a água eram sinais dos sacramentos. O sangue apontava para a Eucaristia, onde o cálice simboliza a entrega de Cristo. A água remetia ao batismo, porta de entrada para a nova vida. Juntos, sangue e água eram os pilares da fé cristã: comunhão e renascimento, perdão e transformação. Mas não era apenas uma questão de ritos. O que aconteceu no Gólgota foi a inauguração de uma realidade espiritual que se estenderia por todos os séculos. Cada vez que alguém se aproxima de Cristo com fé, é banhado por esse mesmo sangue e essa mesma água. Não é uma memória distante, é uma fonte inesgotável que continua fluindo. Esse mistério vai além da compreensão humana. O coração de Cristo,
literalmente rasgado pela lança, se tornou a fonte de onde brota vida para toda a humanidade. Não é exagero dizer que a cruz é a nascente de um rio eterno, cujas águas correm até hoje, regando desertos espirituais e transformando vidas ressecadas. Mas há ainda outro aspecto a ser contemplado. No Apocalipse, João verá novamente essa imagem. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Repare, a mesma figura do rio, a mesma ideia de águas vivas que fluem, agora ligadas diretamente ao trono do Cordeiro. Ou seja, aquilo que começou no Calvário se estende até a eternidade. Não é por acaso que Jesus, ainda em vida, clamou em voz alta no templo: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." João 7,37. O que ele oferecia ali se concretizou de forma visível quando seu lado foi aberto. A fonte foi inaugurada, e dela jorra água que nunca se esgota. Mas esse rio não é apenas para contemplação. Ele exige uma resposta, porque o sangue que nos purifica e a água que nos renova não podem ser ignorados. São convites divinos, convites para reconhecer nossa culpa, mas também para mergulhar no perdão, convites para deixar para trás a vida antiga e nascer de novo. O centurião teve sua alma tocada ao ver o sangue e a água. João testemunhou com reverência. E nós que ouvimos esse relato, somos chamados a beber dessas águas e nos deixar lavar por esse sangue. Não como espectadores distantes, mas como participantes. Assim compreendemos que o momento em que a lança perfurou Jesus não foi apenas o clímax da crucificação. Foi o início da igreja. Foi a abertura de uma fonte que jamais se fechará. Foi a revelação do coração de Deus, escancarado em amor. E cada vez que lembramos desse ato, não estamos apenas recordando um detalhe histórico. Estamos sendo convidados a nos aproximar dessa fonte viva. Porque mesmo 2000 anos depois, o sangue ainda redime e a água ainda purifica. Assim que a lança perfurou o lado de Jesus, o impacto não ficou restrito ao corpo do Salvador. A própria criação parecia reagir àquele momento extraordinário. Um terremoto sacudiu o chão de Jerusalém e o Gólgota tremeu sob os pés dos presentes. Pedras se partiram, o solo se abriu em fendas e o templo, testemunha silenciosa de séculos de rituais, viu seu véu rasgar-se de alto a baixo. Os sacerdotes, perplexos, ficaram paralisados diante do sinal. Aqueles que julgavam ter eliminado um homem perigoso, agora se deparavam com sinais que transcendiam qualquer explicação humana. Alguns caíram de joelhos, outros ficaram em silêncio absoluto, incapazes de compreender o que acontecia. Enquanto isso, sepulturas próximas se abriram misteriosamente. Muitos santos que haviam morrido aguardando a promessa de Deus ressuscitaram e apareceram em Jerusalém após a ressurreição de Cristo, testemunhando de forma viva que a morte já não detinha mais seu poder. A cidade, que minutos antes estava cheia de murmúrios de incredulidade e zombaria, tornou-se palco de um drama cósmico. O centurião, ainda absorvendo o que acabara de testemunhar, não conseguia esconder seu espanto. Ele, que estivera acostumado a execuções, guerras e à indiferença do Império Romano, percebeu que a morte de Jesus não era comum. Ele se aproximou e, olhando para o céu, fez sua confissão. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Suas palavras ecoaram não apenas entre os soldados, mas nos reinos invisíveis, abalando forças espirituais. Os sinais não eram apenas físicos. Cada tremor, cada rachadura, cada fenda no templo era uma declaração divina. A morte não poderia mais ser a última palavra. O véu rasgado anunciava que a barreira entre o homem e Deus havia sido quebrada, abrindo acesso direto à presença divina para todos os que crescem. As mulheres que haviam seguido Jesus, já em luto, observavam a cena com horror e reverência. Maria, sua mãe, sentiu uma dor imensurável, mas também uma centelha de esperança, pois algo transcendente acontecia ali.
algo que ultrapassava a compreensão humana. A cruz, que parecia instrumento de derrota, tornava-se agora palco de revelação. Entre os soldados, o medo se misturava à incredulidade. Aquilo que era rotina se transformara em mistério. Cada gesto humano, cada toque do centurião, cada respiração do Salvador, agora se entrelaçava com a obra eterna de Deus. A morte que parecia final se tornava instrumento de redenção. Enquanto os discípulos e fiéis observavam de longe, alguns começaram a refletir sobre o significado desses eventos. O terremoto, as sepulturas abertas, o véu rasgado, tudo indicava que um novo capítulo da história humana se iniciava. Um capítulo onde a morte seria vencida, onde a esperança renasceria e onde a fé se tornaria a única resposta sensata diante de tal espetáculo divino. E assim, a crucificação, que para muitos parecia o clímax da tragédia, revelava-se como o início de algo maior. A comprovação de que Jesus tinha autoridade sobre a vida e a morte, e que aquele que fosse guiado por ele não estaria mais sujeito ao medo da sepultura. Cada detalhe registrado pelos evangelistas nos lembra que Deus usa o visível e o invisível, o físico e o espiritual, para comunicar a verdade mais profunda da salvação. A cidade inteira sentiu o choque. Até os que não compreendiam os sinais sabiam que algo extraordinário ocorrera. Aquilo que começou como um ato de violência terminou revelando o poder infinito de Deus e a inauguração de uma nova era. A morte não triunfara, mas a vida eterna se anunciava de forma clara e inconfundível. E assim, aqueles momentos pós-lança se tornaram um testemunho eterno. A terra tremeu, o céu reagiu, os mortos se levantaram e o véu se rasgou. Não como simples acontecimentos, mas como sinais de que Deus estava cumprindo seu plano perfeito. Cada pessoa presente teve de confrontar a realidade. Diante de Jesus, não existe neutralidade. Ou se reconhece sua autoridade e se entrega à fé, ou se permanece distante, incapaz de compreender a magnitude do que foi revelado. O impacto desse dia ecoaria por séculos, atravessando fronteiras, culturas e gerações. Cada gesto, cada sinal, cada testemunha se tornaria parte do testemunho vivo de que o Filho de Deus venceu a morte e abriu caminho para a vida eterna. A crucificação havia chegado ao fim. O corpo de Jesus, exausto e marcado por horas de sofrimento, agora precisava ser colocado em descanso. Mas mesmo na morte, sua presença exercia um poder silencioso, profundo e transformador. José de Arimateia, homem de coragem e influência no Sinédrio, aproximou-se com determinação. Diferente dos outros líderes religiosos, ele não se deixou cegar pela política ou pelo medo do povo. A morte de Jesus, que para muitos parecia apenas a eliminação de um condenado, revelou a José que ali se manifestava algo que transcende toda a compreensão humana. Ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus. O governador, surpreso pela ousadia, concedeu sem resistência. O ritual do sepultamento seguiu os costumes judaicos, mas estava impregnado de um significado incomparável. Jesus foi envolto em um lençol limpo de linho fino, cuidadosamente preparado. Nicodemos, que anteriormente havia visitado Jesus em segredo, trouxe uma mistura de mirra e aloés, aromas que simbolizavam reverência e também cumpriam a tradição funerária da época. Cada detalhe era discreto, mas carregado de respeito e devoção. O túmulo em que o corpo foi colocado era novo, cavado na rocha, proporcionando um espaço reservado e protegido. Uma grande pedra rolou sobre a entrada, selando o local. Para os discípulos, aquele gesto final tinha um peso esmagador. O mestre que haviam seguido, ensinado e amado, agora estava em silêncio. O luto se misturava à confusão, e o medo do que poderia acontecer pairava sobre todos. As mulheres que acompanhavam Jesus observaram de longe. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e outras discípulas presenciaram cada gesto com lágrimas nos olhos. O silêncio do túmulo contrastava com os dias de agitação e dor, mas algo dentro delas mantinha uma chama de esperança. A promessa de Cristo,
de que ressuscitaria ainda reverberava em suas mentes. Enquanto os discípulos se dispersavam para processar o que havia acontecido, a cidade começava a retomar sua rotina, mas algo estava diferente. O Gólgota e suas redondezas ainda guardavam os sinais do que havia ocorrido, as marcas do terremoto, o véu do templo rasgado, a memória de um evento que nenhum homem poderia compreender completamente. Essas lembranças persistiam como um convite à reflexão. Algo além da compreensão humana havia tomado lugar naquele dia. Durante a noite, as discípulas se reuniram em oração silenciosa. Não havia palavras para descrever o que sentiam, mas cada oração carregava um peso de devoção e expectativa. O corpo de Jesus estava no túmulo, mas o espírito de esperança que ele havia semeado continuava vivo. Cada suspiro, cada lágrima, era uma prece para que aquela morte não fosse o fim, mas o início de algo maior. Enquanto isso, os líderes religiosos que haviam promovido a crucificação tentavam consolidar seu triunfo, mas a inquietação tomava conta de seus corações. A morte de Jesus não trouxe a paz que esperavam. Pelo contrário, sinais inexplicáveis e rumores começaram a se espalhar. Alguns mencionavam que o túmulo parecia diferente, que um brilho estranho era percebido ao redor da entrada, ou que homens e mulheres relatavam sonhos e visões perturbadoras. No silêncio do túmulo, a narrativa divina continuava seu curso. A pedra que o selava não era barreira, mas preparação. O corpo que descansava estava envolto em linho, sim, mas também envolto em mistério. O universo parecia esperar o momento exato para revelar a verdade que excedia toda a expectativa humana. E é nesse período de espera que o impacto espiritual da morte de Cristo se faz mais perceptível. Os discípulos, ainda imersos em luto e dúvida, começavam a compreender que algo transcendia sua experiência sensorial. A fé era agora testada na ausência. Eles precisavam acreditar na promessa de Jesus sem ver, na certeza de que a vida viria do lugar da morte. Maria Madalena, em particular, viveu esse período com intensidade singular. Sua devoção não era apenas emocional, era espiritual. Ela permanecia próxima do túmulo, contemplando o que ali ocorria. Cada momento de espera era uma preparação para a revelação que se aproximava. A presença de Jesus havia transformado sua vida e, mesmo na ausência física, ela sentia que nada terminara. Enquanto o sábado se aproximava, os discípulos descansaram temendo a perseguição e refletindo sobre os acontecimentos. Cada um lidava com a dor de forma distinta, mas todos compartilhavam a mesma expectativa silenciosa. Algo extraordinário estava para acontecer. A morte de Jesus não podia ser o último capítulo. Cada memória do que ele ensinara, cada milagre testemunhado, cada palavra proferida, reforçava a convicção de que a ressurreição era inevitável. Ao mesmo tempo, o impacto físico, visível e espiritual do Gólgota continuava reverberando. O véu rasgado do templo, que na crucificação simbolizara acesso direto a Deus, permanecia como lembrete da nova aliança. Os tremores da terra e as sepulturas abertas eram sinais tangíveis da autoridade de Cristo sobre a vida e a morte. Cada discípulo absorvia esses sinais, interpretando-os como prévias do que estava por vir. E assim, a noite passou, carregada de silêncio, dor e expectativa. O túmulo parecia calmo, mas era o ponto focal de uma narrativa cósmica. A morte de Cristo havia cumprido seu propósito na cruz, mas agora o mundo aguardava a manifestação final, a ressurreição, que transformaria o luto em júbilo, a dúvida em fé e a morte em vida eterna. O sepultamento, portanto, não é apenas um ato funerário. É um momento carregado de significado espiritual, preparação para o triunfo, encerramento de um ciclo humano e abertura de uma nova era divina. Cada discípulo e cada seguidor que se aproximava daquele túmulo podia, mesmo sem compreender plenamente, perceber que algo extraordinário estava em curso. E assim, a história se aproxima de seu clímax. Cada detalhe do sepultamento, cada gesto silencioso das mulheres, cada oração não pronunciada pelos discípulos,
Tudo isso é parte da narrativa que nos prepara para o instante mais surpreendente da história humana, o encontro com a vida que emerge da morte. Naquele túmulo, o impossível começava a se tornar realidade. O silêncio, a dor e a espera eram a ponte entre o sofrimento humano e a revelação divina. E aqueles que estavam atentos, que mantiveram o coração aberto, começavam a sentir a promessa de que a vida eterna não era uma teoria distante, mas uma certeza prestes a se concretizar. O primeiro raio de luz da manhã rompia o horizonte quando as mulheres se dirigiram ao túmulo. A pedra que selava a entrada, outrora intransponível, agora estava removida, revelando um vazio que desafiava toda a lógica humana. O silêncio do Gólgota se transformara em antecipação, e o ar carregava uma tensão quase palpável. Maria Madalena, ao perceber o túmulo aberto, correu até os discípulos, anunciando com a voz embargada pelo medo e pela incredulidade: "Levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram." A notícia se espalhou rapidamente e cada discípulo reagiu de forma distinta. Incredulidade, dúvida e medo misturavam-se com um lampejo de esperança que havia sido semeado por suas memórias do Mestre. Pedro e João correram ao túmulo. A cena que encontraram era desoladora e ao mesmo tempo carregada de significado. Os panos de linho estavam ali, organizados, mas o corpo não estava. João compreendeu primeiro, mas ambos permaneceram momentaneamente em silêncio, absorvendo a magnitude do que viam. A ausência de Jesus transformava-se em um testemunho silencioso de que algo extraordinário havia ocorrido. Enquanto isso, Maria Madalena permaneceu perto, chorando. A dor ainda apertava seu coração, mas de repente ela percebeu uma presença. Virou-se e viu Jesus vivo. Ele não estava mais no lençol de linho, não estava mais preso à morte. Suas palavras suaves, mas cheias de autoridade, quebraram o medo. Maria. Um único nome, carregado de reconhecimento e amor, despertou nela a certeza absoluta. A morte havia sido vencida. A ressurreição não é apenas um milagre isolado. É a confirmação de toda a narrativa de Cristo. Tudo o que ele ensinou, tudo o que sofreu, toda a injustiça que suportou, agora se consolidava em vitória. Cada promessa feita ao longo de sua vida terrena se manifestava plenamente. O Filho de Deus não era apenas um mártir. Ele era o Senhor da vida, o vencedor da morte. Ao longo do dia, os discípulos começaram a entender que não se tratava de um retorno à vida comum. Jesus apareceu de formas que transcenderam a percepção humana. Conversou com os discípulos, comeu com eles, tocou-os e, ainda assim, parecia estar simultaneamente presente e além da compreensão física. Ele os preparava para o que viria, mostrando que a ressurreição não era apenas sobre si mesmo, mas sobre o futuro de toda a humanidade. A vitória de Cristo transforma a morte em esperança. O túmulo vazio não é apenas uma ausência. É a evidência de que a promessa divina é confiável. É um convite para todos os que o seguem. A vida eterna não é teoria, não é esperança vaga. É realidade que começou naquele primeiro amanhecer após o sábado. Cada encontro com o Cristo ressuscitado tinha um efeito profundo. Maria Madalena tornou-se a mensageira da Boa Nova. Os discípulos receberam coragem para pregar e transformar o mundo, e mesmo os que inicialmente duvidaram, começaram a compreender que o impossível se tornara possível. A morte não é mais uma barreira, é apenas uma passagem para quem acredita. O impacto espiritual se estende até nós hoje. O que ocorreu naquele túmulo há 2000 anos continua a ressoar. Cada ato de fé, cada momento de entrega, cada coração que se abre à verdade de Cristo participa da mesma narrativa de vitória. A ressurreição nos lembra que o amor de Deus não pode ser detido, que o mal não tem a última palavra e que a esperança sempre prevalece. E assim, o ciclo que começou com a cruz e o ferimento do lado de Jesus chega ao clímax. O luto se transforma em júbilo, o medo em confiança, a dúvida em fé.
Tudo o que foi testemunhado, a crucificação, o terremoto, o véu rasgado, o sepultamento, culmina em uma única realidade. Cristo vive, e através dele, todos os que creem também viverão. No fim, cada detalhe se conecta em uma narrativa harmoniosa de amor, sacrifício e redenção. O mundo que parecia marcado pela morte foi transformado pelo poder de Deus. O centurião, as mulheres, os discípulos e todos os que observam a história hoje recebem um chamado silencioso: reconhecer a verdade de Jesus e permitir que sua vida transforme a própria existência. E assim termina o último capítulo desta história, não como um fim sombrio, mas como um convite eterno. A ressurreição é a prova de que a vida, quando ligada ao Cordeiro, não conhece limites. O impossível se torna possível, a dor se transforma em esperança e a morte em passagem para a eternidade. Quem contempla essa história não permanece o mesmo. Cada coração é chamado a reconhecer a realidade que começou no Gólgota e se estendeu além do túmulo. É um convite à fé, à transformação e à certeza de que em Cristo a esperança nunca falha. Se você acompanhou até aqui, obrigado por chegar ao fim deste último capítulo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e pressione o botão de hype para que mais pessoas possam descobrir a mensagem da ressurreição. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo profundo, reflexivo e cheio de revelações bíblicas. E nos comentários compartilhe sua reflexão. Como essa história de fé e esperança transformou a sua perspectiva sobre a vida e a morte. Queremos ouvir você. Lembre-se, cada história bíblica nos lembra que, em Cristo, nada é impossível e a esperança nunca falha.